Você sofre de refluxo? Aquele incômodo na boca do estômago ou um incômodo aqui pré-cordial, logo atrás do seu peito, que queima bastante. Seja quando você deita, seja após a refeição, seja logo após o seu almoço, por exemplo, que é um tipo de refeição mais copiosa, mais lotada que a gente costuma fazer. Eu tenho boas novas aqui para vocês, para tentar ensinar para vocês visualmente sobre o que é o refluxo gastroesofágico. Ou melhor dizendo, a doença do refluxo gastroesofágico, como a gente chama na medicina, DRGE, que é a sigla para essa doença. Hoje eu vou trazer um vídeo animado que eu encontrei na internet para vocês, vou explicar um pouquinho sobre ele, afinal de contas ele está em inglês, mas eu vou traduzir as informações e colocar informações adicionais aqui para vocês que são muito importantes para o nosso entendimento. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico e se você quiser ficar até o final e aprender, eu te convido. Se você não quiser perder nenhum vídeo também, é muito fácil, é só você se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e comentário que são muito importantes e não se esquece de ativar o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube vai entender que você gosta do assunto de saúde e vai continuar te entregando meus vídeos. Antes mais do que nada, vamos dar uma olhada nessa animação. Que legal que ela tá, pessoal. Primeiro eu quero mostrar pra vocês, né, que eu encontrei essa animação em um lugar chamado Nucleus Medical Media, né, que é basicamente um canal onde existe bastante animação explicando o conteúdo do corpo, doenças e tal. Tá tudo em inglês, tá? Então é meio que de difícil acesso para muitas pessoas, mas eu vou tentar aqui com vocês explicar um pouquinho sobre isso. Basicamente, primeiro, vocês têm que entender que está falando sobre a doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, daquelas pessoas que têm dificuldade de depois da refeição manterem o alimento dentro do estômago. Nessa animação, logo mais cedo aqui a gente viu, né, esse tubinho que vocês estão vendo aqui. Pessoal, esse tubo que conecta a garganta com o estômago, esse órgão aqui de baixo é o estômago, tá bom? Ele é chamado de esôfago. Então isso aqui é o nosso esôfago, é um tubo muscular que conecta a nossa garganta com o nosso estômago. É por ali que o alimento desce na hora que a gente engole ele. Então é isso que vocês estão vendo nessa imagem, né? O bolo alimentar descendo. Logo nessa parte aqui a gente tem algo chamado esfíncter esofágico inferior. Esse esfíncter é um anel muscular, que ele tem a função de ficar contraído para as substâncias que estão no estômago, como os ácidos, não retornarem e tampouco ter o retorno de alimento já digerido. E ele, na hora de permitir a passagem desse bolo alimentar, ele vai se relaxar, vai permitir a passagem, ele se fecha novamente, assim como deveria ser. Vocês estão vendo aqui que já o alimento digerido, ó, ele tenta bater ali, mas ele não volta, porque esse esfíncter esofágico ele está funcional. Numa pessoa que sofre de refluxo gastroesofágico, o que acontece? Esse esfíncter ele é incompetente, ele não funciona direito. E aí vocês estão vendo esse ácido voltando e batendo toda hora nessa mucosa, né? Porque dentro do tubo muscular, pessoal, a gente tem uma mucosa. Olha para o espelho e olha para sua boca, para sua gengiva, né? Isso aí é mucosa, é uma estrutura meio como se fosse uma pele brilhosa, né? Então isso é uma mucosa. Dentro do seu esôfago também tem a mesma coisa. Só que aqui, como a gente tá vendo, né? Tá vindo ácido e vai ficar irritando essa mucosa, pessoal. E complicações podem aparecer decorrente desse refluxo constante. Olha como a mucosa está ficando avermelhada. A gente está vendo essa mucosa ficando avermelhada. O que significa? Que ela está inflamando. Pode causar algo chamado esofagite, tá? E aí ele começa a falar algumas coisas que podem causar graças a esse refluxo, que é justamente a pirose. A pirose é essa queimação que você sente depois que você começou a ter refluxo. Então o refluxo começa a vir, esse ácido começa a vir, começa a queimar o seu esôfago e você tem essa queimação, né? Que normalmente você fala pro médico, eu tô com queimação, doutor, eu tô sentindo, né, que tem queimação aqui na boca do estômago ou na parte aqui de trás do meu peito. Isso a gente chama de pirose na medicina. E aqui ele mostra um calendário. Ele quer dizer com esse calendário aqui que ele está ilustrando domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, que nesses dias em vermelho, ele está tentando registrar, ele está tentando mostrar pra gente que são os dias que a pessoa sentiu queimação. Então, se você sente queimação 2 vezes por semana ou mais, igual a gente está vendo aqui, ó, na primeira semana foram 3 dias, segunda semana também 3 dias, na quarta semana foram 4, na quinta semana já foram 5 dias com queimação, né? Então se for o seu caso, que você está tendo queimação 2 vezes por semana por mais de 2 semanas, então são várias semanas aqui, você já pode estar sofrendo da DRGE, que é a doença do refluxo gastroesofágico.
E nesse caso, seria bom você ir para o médico, porque não é tomando medicamento que isso vai resolver a sua condição. Principalmente para você que está com essa doença crônica. Lembra aquela inflamaçãozinha que seu esôfago pode estar sofrendo? Pois é, isso é muito perigoso. Eu vou mostrar para vocês já já o porquê de ser tão perigoso. Aqui a gente continua vendo, né, essa região do esôfago inflamada, né, essa esofagite, como eu falei para vocês. Olha como ela tá bem vermelha e inclusive pode ter ulcerações ali, pessoal, que são buraquinhos que a gente pode evidenciar. Repara que pode ter uma região do esôfago que fica apertada, né? Então a gente tá vendo aqui essa região mais apertada porque tem uma hipertrofia e uma fibrose. Os músculos ficam mais espessos e começa a ter cicatriz. Isso acaba impedindo cada vez mais a pessoa de deglutir direito, porque o alimento desce, só que ele demora para passar por essa região apertada. E isso gera aquela sensação de que a pessoa não está conseguindo deglutir direito. Ela pode sentir, inclusive, uma sensação de afogamento, pode dar, inclusive, um refluxo mais intenso. E por conta, né, dessa compressão que vocês estão vendo aqui, o refluxo ele pode voltar e ele pode entrar na nossa via respiratória. Você viu que ele saiu, né, lá do esôfago, ele subiu de novo, coisa que não deveria acontecer. O alimento é feito para a gente engolir e descer, ele não é feito para subir novamente. Então ele subiu, foi para a via respiratória e aí ele entrou no pulmão. Quando acontece esse refluxo gastroesofágico, existe a chance de broncoaspiração, que é quando a gente inspira, literalmente, a substância que a gente tinha ali no nosso esôfago, mas que agora acabou subindo. E aí, por causa disso, o paciente ele pode ter várias alterações, né? Ele fala, né? Pode ter asma, pode ter congestão torácica, então o paciente ele fica cheio de catarro, né? Ele pode começar a ter muita tosse, o paciente pode ter bastante espirros, pode ter laringite, pode ter pneumonia. Então tem várias complicações. E a pneumonia broncoaspirativa é uma das complicações que a gente menos gosta de ver no hospital. É muito fácil de um paciente complicar bastante por causa de uma pneumonia aspirativa. Imagina você ter uma pneumonia, que é uma infecção do pulmão, porque ácido do teu estômago subiu e foi para o seu pulmão. É por isso que é tão perigoso você ficar se mantendo com esse tipo de queimação e só ficar na base do remedinho, sem ir com seu médico, para ver se você tá tratando direito. Aqui a gente tá vendo uma mucosa que tá toda inflamada, ó, como ela tá ficando branca. Por que ela tá ficando branca, pessoal? Porque já tá tendo uma mudança das células ali. Isso a gente chama de esôfago de Barré, que inclusive eu tenho umas histórias ali para falar sobre esôfago de Barré, mas em outro vídeo eu comento para vocês. Basicamente o esôfago de Barré é o quê? Olha só como vocês estão vendo, isso aqui é como uma ilustração que tenta mostrar como são as nossas células que fazem parte dessa mucosa do nosso esôfago. As células deveriam ser assim, ó. Tá vendo que essas células aqui de cima são todas aplanadinhas? Pois é, assim que deveria ser. Isso aqui a gente chama de epitélio escamoso ou epitélio plano. Por quê? Parece um monte de escama, um monte de célula plana, aplanada, uma em cima da outra. É assim que deveria ser. A parte de cima aqui é o interior do tubo, tá? Então imagina que isso aqui é o interior do tubo, por onde o alimento desce, né? E aqui tá sendo as células. A gente tá vendo o esôfago deitado nessa imagem, tá? Imagina então que o esôfago é deitado. Aqui seria a parte de cima, tá? Aqui seria a parte de cima e aqui seria a parte de baixo. Então o alimento ele vai nessa direção. E aí o que acontece? Ó, quando ele tem essa inflamação constante, olha como as células vão mudando. Então as células deixam de ser células planas e se transformam em células colunares. Essas células colunares são células do intestino, pessoal. Não é para ter célula do intestino no seu esôfago, isso é bem lógico. Por que tá tendo isso? Porque o intestino está preparado para a acidez que vai sair do estômago e ir para o intestino. O esôfago não. Então o corpo ele tenta mudar as células do esôfago para se preparar também para esse ácido, transformando elas em células intestinais. Só que o problema do esôfago de Barré é que com o tempo ele pode se transformar num câncer. E aí esse câncer pode matar a pessoa se ele se agravar e se a gente não diagnosticar muito cedo. É por isso que a gente não pode ficar só na base do remédio quando a gente está com uma doença dessa há muito tempo. Eu sempre bato na tecla. Não está se sentindo muito legal? Consulta o seu médico, vai lá conversar com ele. Ah, tem muita dificuldade para fazer consulta, sei lá, demora um mês. Que demore um mês. Antes demorar um mês para você poder fazer a sua consulta do que demorar 6 anos para você resolver ir no médico e quando descobrir já tá com uma doença muito grave. Então, por favor, pessoal, eu tô batendo nessa tecla aqui justamente para tentar fazer prevenção com vocês. E aqui tá falando quais são as pessoas que mais têm chance, né, de
ter refluxo. Aí ele fala sobre gravidez, realmente grávida tem mais chance de refluxo, pessoas com sobrepeso e obesas principalmente, pessoas que fumam também têm mais chance de poder ter essa doença do refluxo gastroesofágico, e alguns medicamentos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem alguns medicamentos antialérgicos, a gente também tem a aspirina, né, que é um medicamento analgésico, antipirético, inclusive saiu um vídeo, na verdade vai sair um vídeo no canal sobre a aspirina entre essa semana e a próxima, então fiquem de olho nisso. Também medicamentos como uns antidepressivos. Aqui a gente tem a fluoxetina, que é um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Nome muito grande, mas é informação extra só para vocês, tá bom? Pessoas com depressão normalmente recebem a fluoxetina ou algum medicamento desse grupo para poder tratar sua depressão e podem sofrer de refluxo como efeito adverso. Então, fica de olho. Se você toma fluoxetina e percebeu isso, conversa com seu médico, tenta trocar de medicamento para fugir desse refluxo, tá bom? Tá vendo isso aqui, né? Isso aqui é o nosso esôfago que a gente tinha comentado. E isso aqui grandão que vocês estão vendo, pessoal, é o nosso diafragma. É um músculo que tem a forma de cúpula, olha como parece uma cúpula, né? Uma redoma. E ele divide o tórax, que fica aqui em cima, do nosso abdômen, que fica embaixo. Então, esse músculo, ele tem um buraquinho, que é por onde passa o nosso esôfago. Em algumas condições, pode ter uma hérnia hiatal por deslizamento. Essa hérnia hiatal por deslizamento é quando, por culpa do refluxo, o esôfago dá uma subidinha, porque toda hora tá mandando coisa para cima, e a gente puxa o nosso pedacinho ali de estômago, não é o estômago inteiro, mas a gente puxa um pedaço do estômago para cima desse buraco, né? Tem um buraquinho aqui para passar só o nosso esôfago, mas acaba passando tudo. E por culpa disso forma essa hérnia hiatal por deslizamento, tá? E óbvio, pessoal, o problema disso é que aqui vai produzir ácido, porque o estômago produz ácido. Então a gente tem um estômago aqui produzindo ácido, o ácido vai voltar com maior intensidade para o esôfago, vão piorar aqueles sintomas que o paciente sente por culpa do refluxo dele, além daquela sensação de queimação na boca do estômago, como eu já comentei para vocês, é aquela sensação de você ter uma queimação retroesternal, né? Aqui a gente tem um osso chamado osso external ou externo e atrás dele tem uma queimação. Tem gente que comenta que o coração parece que está queimando. O paciente vai ter náusea, o paciente vai ter problema de salivação, ele vai salivar muito mais que o normal. O paciente vai ter uma respiração ruim, porque ele pode broncoaspirar, lembra que a gente falou disso, né? O paciente vai ter um sabor amargo na boca, isso é bem importante. E o paciente vai ter regurgitações também, né? Aquela sensação de que tá voltando o alimento toda hora pra garganta, tá bom? E é isso que eu tinha pra comentar pra vocês. Se você é um dos pacientes que tem doença do refluxo gastroesofágico, tenta consultar o seu médico. Veja bem, eu sempre tento alertar vocês sobre doenças, sobre como a gente se mantém mais saudável, e a dica que eu sempre bato aqui é de você tentar o mais rápido possível tentar conversar com um profissional da saúde. Eu costumo ver às vezes pacientes que demoraram muito para ir ver um profissional, ficaram doentes por muito tempo, aí chegou, tá numa condição grave que a gente até consegue ajudar muitas vezes, mas tem casos onde é muito difícil de ajudar. Para evitar isso, vá o mais rápido possível para o seu médico quando você começa a sentir sintominhas ali de refluxo ou de qualquer doença. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi um vídeo que eu decidi fazer de última hora porque eu achei esse conteúdo bem interessante. Eu quero que vocês me digam, vocês gostariam que eu trouxesse mais vídeos com animações dessas para eu poder explicar para vocês? Se vocês gostariam, por favor, me deixem saber disso. Coloquem nos comentários ali o que vocês acharam e se gostariam de ver mais vídeos assim. Eu tive uns probleminhas com a câmera no finalzinho do vídeo, mas para não deixar vocês sem os recados finais, antes de ir embora, eu deixo recomendado 2 vídeos para vocês. Em um vídeo eu falei sobre o que acontece com o nosso cérebro depois de 72 horas sem dormir, e em outro vídeo eu falei sobre como diminuir o colesterol no sangue sem medicamentos. Nos vemos na próxima. Conhecimento é poder. Tchau, tchau.